E aí, meu nome é Gabriel, eu sou o monitor de vocês e hoje mais uma aula do nosso projeto Pílulas em Epidemiologia, que são pequenos vídeos que vão abordar conceitos bem pontuais. Hoje a gente vai falar de distribuições e da curva de Gauss, tá bem? Mas antes, se preparem, porque a gente vai ter vários conceitos que vão abordar coisas básicas para que vocês entendam a bioestatística posteriormente, né? Mas antes a gente precisa entender alguns conceitos básicos, como média, que é basicamente todo mundo entende, uma média aritmética, como a soma de todos os valores de uma determinada amostra e divisão pela quantidade de pessoas, né? Outro conceito importante é a mediana, que é o número exato do meio que está no meio da nossa amostra, né? Aqui situado por estar entre 3 e 6. A moda, que é o número mais comum que acontece dentro da nossa amostra, e a variação, o range, né? Aqui uma variação absoluta, que essa variação pode ser expressa de diversas maneiras. A maneira mais comum na ciência bioestatística, ainda que não seja sempre ela a maneira de ser expressada, é o desvio padrão, que representa a variabilidade dessa amostra por meio que é expressa por uma média, né? São só alguns tipos de amostra que vão poder ser expressas por meio de média e desvio padrão. E a gente vai entender isso um pouco melhor, né? Se alguém perguntar para vocês, o desvio padrão basicamente é uma raiz quadrada da variância, né? Só é um conceito matemático, mas vocês certamente não precisam saber essa fórmula aqui, tá bem? Vamos lá, então. Quando a gente tem uma determinada amostra constituída por variáveis, existem algumas maneiras de classificá-las, dependendo do jeito que são essas amostras, do jeito que elas são expressas. Vamos começar com a maneira que eu acho mais simples, né? Que são aquelas variáveis que podem ser respondidas por sim e não. Foi hospitalizado, não foi hospitalizado, morreu, não morreu, etc., né? A pessoa está com remissão, não está em remissão, remissão intermediária. São as variáveis categóricas, que posteriormente podem ser divididas em variáveis binárias ou variáveis ordinais. Mas isso são só alguns termos, vocês não precisam decorar isso, tá bem? O importante é que vocês entendam que essas variáveis a gente tem que expressar de outra maneira que não por médias e desvios padrões, e sim por proporções. E essa análise vai ser feita pela diferença de proporções posteriormente, ok? Por outro lado, nós temos aquelas variáveis que podem ser expressas por números, também conhecidas como variáveis quantitativas. E dentro delas, nós temos aquelas que são expressas por meio de um conjunto finito de números, como, por exemplo, escalas, né? As escalas, sim, elas não vão seguir, em sua maioria, um número infinito. Em geral, não costumam ter vírgulas, por exemplo, ou melhor, casas depois da vírgula dentro de escalas. Por outro lado, nós temos aquelas variáveis contínuas, que são expressas por infinitos números dentro de um intervalo. Por exemplo, valores pressóricos, níveis séricos e, por que não, o exemplo que a gente vai usar posteriormente, tá bem? E outros nomes, né? Quando a gente analisa esse tipo de variável, a gente tem que considerar se ela se encaixa em uma determinada curva ou não. Por quê? Vamos abordar isso um pouco melhor agora, né? Esses dois tipos de curva, vocês vejam bem, aqui sumiu um pouquinho, né? Elas não. Essa aqui é uma ideia de onde ficaria a média de cada um desses grupos, tá? Não é um cálculo, é só mais ou menos uma estimativa minha, para que vocês vejam. Vocês estão vendo que a média nesses ambos grupos, nesses ambos tipos de distribuições, não correspondem à divisão exata de metade de cada uma das populações, ou seja, tem muito mais de um lado do que do outro, entende? Então, eu não posso usar a média como uma maneira de expressar os meus valores, nem a média, nem o desvio padrão, né? Por consequência. Portanto, eu vou ter que usar outra maneira de expressar esse tipo de variável, esse tipo de amostra, que a gente vai chamar de
não paramétrica, né? Ou melhor, uma distribuição não normal. Por outro lado, existem aquelas variáveis que se distribuem ao longo dessa curva que a gente chama de curva de Gauss ou curva normal, né? Para essas, a média vai corresponder à divisão de metade dos valores para cada lado, né? Portanto, eu vou poder usar uma maneira de distribuir, uma maneira de analisar com desvio padrão e média. Para esses dois tipos aqui, eu vou precisar usar uma distribuição, uma medida central de mediana, ok? E por que esse tipo de curva e distribuição é tão importante, né? Vamos abordar um pouquinho melhor o que é esse tipo de curva, que também é conhecida como curva normal, da distribuição normal, também conhecida como curva de Gauss. Aqui mais um pouco exemplo, né, daquilo que eu mostrei para vocês, que a média não está correspondendo à divisão de metade dos valores para cada lado, com exceção da curva normal, que todas aquelas medidas centrais são iguais, ok? Então, fiquem bem com essa imagem e agora a gente vai falar um pouco sobre o que é essa curva de Gauss, né? A curva de Gauss foi inventada por esse matemático, Carl Friedrich Gauss, um matemático alemão, que idealizou um modelo de distribuição que contivesse um número certo de porcentagens a partir de cada desvio da média, ou seja, numa média, a gente tem aqui o centro da nossa amostra, e a partir de cada desvio padrão que a gente se afasta dessa média, a gente contém ou exclui uma parte da população, né? Até que quando a gente chega a 2 desvios padrões de distância da média, a gente contém 2,5 desvios padrões de cada lado. Somando, quando a gente tem 2 desvios padrões de afastamento da média, a gente tem 5% da população sobrando. Ou seja, aqui nesse meião está contido 95% de toda a população que a gente está analisando, ok? Só guardem esse dado, né, que é um dado interessante, e a partir de determinado afastamento dessa média, a gente consegue calcular o quanto essa pessoa está dentro, qual é a porcentagem que corresponde a essa pessoa, tá bem? E quando a gente usa esses tipos de modelos, né? Um exemplo muito claro, que inclusive muitos alunos passaram, foi, por exemplo, a prova da URGS. Aqui estão 2 histogramas das provas da URGS, né? E é importante ressaltar, a gente tem uma variação, né? Essas curvas, elas são montadas a partir das médias e desvios padrões dessas provas, dos scores das pessoas que realizaram essas provas, ok? Então aqui fica muito visual, fica muito fácil de ver. Quando eu tenho um número muito pequeno de pessoas, meu desvio padrão vai aumentar muito, né? Por outro lado, quando eu tenho um número enorme de pessoas, meu desvio padrão vai diminuir. Isso nos dá um conceito que, se a gente conseguir entender aquela fórmula que eu mostrei lá no início para vocês, que o desvio padrão é inversamente proporcional ao número de pessoas que realiza, ao número de pessoas que está sendo analisada, né? Aqui a gente tem uma curva, não dá para dizer que normal, mas ela quase é normal, né? E nos mostra também essas duas curvas que, quando eu tenho uma população pequena, uma população menor, às vezes é difícil eu encaixar ela num padrão de normalidade. Por isso, eu preciso realizar os testes específicos para cada um desse tipo de distribuição. E é para isso, basicamente, que a gente aprende todos esses tipos de distribuições, para que depois a gente consiga ver qual teste específico para cada uma dessas populações. Tá bem? Eu acho que por hoje foi isso. Muito obrigado. Valeu, falou e até!